Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje mais uma vez com a presença do Pedro aqui para poder passar algumas informações sobre mitologia. Já pra vocês não cansarem da minha cara e de eu falar. Vamos às experiências de outra pessoa. Por uma questão de formação, eu vou falar mais sobre as questões psicológicas por trás dos personagens de Ragnarok segunda temporada. É a primeira vez que o canal traz a segunda temporada de alguma coisa que eu tenho assistido, mas eu achei bem interessante, porque a série ela retrata algumas questões sociais importantes. Eu vou levantar inclusive a bandeira de um cuidado ao retratar dessas questões. Já de aviso, esse vídeo tem spoiler. Quando a gente começar a falar sobre spoilers, a gente vai dar um aviso. Então, se você não assistiu ainda, você quer assistir a série primeiro para depois verificar alguma informação sobre ela, eu vou dar um conselho para vocês. Vai lá, assiste a série e volta para cá. Se você não se incomodar com questões de spoiler, é simples. Senta, assiste o vídeo, compara as ideias, depois volta aqui para poder comentar o que você achou, beleza? Então hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre Ragnarok segunda temporada. Meu nome é Ivan. Eu sou o Pedro. Bem-vindos ao Duelos. Como eu informei, a gente vai dividir. Então, para ter uma situação mais lógica, nós vamos ter o Pedro falando sobre a mitologia, sem o comparativo com a série. Eu entro falando sobre o comparativo da série no sentido psicológico. E claro, evidente, não vai ficar aquela coisa, eu falo, ele fica calado, ele fala, eu fico calado. A gente vai entrar comentando uma coisa um do outro, ok? Então, todo seu. Tá, a história principal, o cenário principal da série Ragnarok se passa na pequena cidade de Eda, que é uma menção a um poema, a uma série de poemas nórdicos que conta toda a história, desde a criação do mundo nórdico até o fim dele, que é o Ragnarok. Uma coisa que eu tava lembrando, Pedro, é a mitologia, no geral, não sei se você vai lembrar, mas antigamente ela era passada como se fosse pelos bardos, né? O bardo contando histórias. Isso é uma coisa que acontecia antigamente. Tinham os homens que sabiam as histórias em que eles contavam, e depois teve o acréscimo dos bardos e dos poetas que contavam histórias. Tanto que você tem, se eu não me engano, Hesíodo, eu acho que é Hesíodo, na mitologia grega, que é quem escrevia os poemas. Eu não sei, agora eu estou na dúvida do nome. Mas na mitologia grega foi contada através de poemas, mitologia romana foi contada através de poemas, a nórdica através do poema o Eda. A inglesa pelos bardos, onde os bardos ficaram mais famosos era na inglesa. Aí vem essa coisa, eu acho bem interessante essa ideia, porque você mostra um fator histórico também, além do mitológico. Explicando a história dos bardos, as histórias elas iam mudando de acordo. É como, não sei se vocês talvez já brincaram na infância de telefone sem fio, que você falava uma frase de um jeito, aí no final da fila ela já chegava diferente. É igual o bardo, eles tinham o costume de aumentar o feito de alguém. Mesmo que muitas das vezes a pessoa que fez, ele nem fez algo grande, mas pagava o bardo para ele poder falar que ele fez algo incrível, como derrotei um dragão usando um palito de dente. Aí ele chega lá e falou que o cara derrotou ele empunhando a Excalibur. Sim, aí no caso o Eda seria esse grupo de poemas, pelo que deu para poder entender, da mitologia contando a história. São vários poemas juntos, eles não são um poema só sobre tudo. Eles vão contando várias histórias. Que ele conta como o mundo surgiu, que lá eles explicam que foi quando só existia o vazio, que era chamado de Ginnungagap. Aí a gente vai colocar a legendinha aqui, eu acho, né? Vamos. Ginnungagap, que era o vazio, ou seja, não tinha nada. Até que eu não lembro o nome da vaca lá, vaca estelar. Vamos falar de vaca estelar. A gente vai colocar o nome da vaca, que deu uma lambida no bloco de gelo. Que encontrou um enorme bloco de sal. Não era gelo, era um bloco de sal gigante, que ela lambeu e encontrou o cabelo. Ela foi lambendo e surgiu Ymir, se eu não me engano, que foi o primeiro gigante. Que deu origem a... Quando Ymir morreu, ele deu origem ao mundo e das partes do seu corpo nasceu as outras raças. Acho que é da cabeça dele surgiu os deuses, dos vermes no estômago surgiu os humanos, dos dedos do pé dele surgiu os anões e por aí foi. Nesse rolê você tem aquela coisa clássica de toda mitologia, que antigamente existia o vazio, antigamente existia o caos, antigamente existia nada, e do nada surgiu-se alguma coisa. E a mitologia nórdica eu acho interessante porque, em tese, deuses
gigantes e afins são meio que parentes, né? Eles vieram do mesmo ser, da lambida da vaca, que a gente vai colocar o nome dela aqui. E uma outra coisa interessante é que, se for parar, o próprio Odin, se eu não me engano, ele é filho de um gigante. Sim. Aí você tem um filho de um gigante lutando contra gigantes, é porque você cria o equilíbrio. Aí tem a visão da Yggdrasil, que uma coisa que eu também achei meio estranho, porque ela não é mostrada na série, nem de maneira simbólica. Aquele raio que se espalhou lá no final da primeira temporada, sinceridade, se aquilo ali for a demonstração simbólica da Yggdrasil, foi uma demonstração simbólica bem merda. Eu achei que ia falar um pouco mais sobre ela. Eu tenho que lembrar que não pode falar palavrão. E já explicando sobre a Yggdrasil, é a árvore que segura os 9 mundos. Não vou mais entrar em detalhe, porque se eu for explicar os 9, eu também não lembro muito bem de todos. Não, mas aí a gente sai da mitologia também, sai do foco aqui, que é a série, e vai pra mitologia. Aí na cidade de Eda eles explicam que os gigantes existiam lá há muito tempo, e que os gigantes ali não são relativamente os gigantes, mas as empresas gigantes, que lá são colocadas como gigantes, mas tem a família dos Jutu, que na verdade não é bem Jutu, a pronúncia é Yutu. É Yutu-Heim, que é a terra dos gigantes. Yutu-Heim, que é a terra dos gigantes. Só que na mitologia nórdica, os gigantes são divididos em 2 tipos. Os gigantes de gelo e os gigantes de fogo. Os gigantes de gelo como o líder Thrym, que é chamado de tempestade, e Surtur, que é fogo. Na verdade o nome dele realmente é fogo. O que eu acho interessante sobre isso é porque a série ela faz uma analogia, né? Tanto com a questão de gigantes, as corporações gigantes que destroem o mundo, quanto com gigantes mesmo. E dessa vez na temporada, e a gente já vai começar com spoiler, tá? Só pra constar, é explicado que existem 4 gigantes, né? Que é o casal e os filhos que não são filhos deles. E eles usam da magia dos gigantes para mudar a forma, para irem envelhecendo enquanto os filhos vão crescendo. Aí o que seria o pai, ele muda a forma dele para uma criança, como se fosse filho, e eles vão tendo esse giro de informação. Quem é o pai vira filho, quem é o filho vira pai, eles vão passando conforme os séculos, com aquela genética incrível que ninguém repara que de, sei lá, 100 anos você tem a mesma carinha nas fotos. Ok, é igual coisa de séries de vampiro, que o vampiro vive 1000 anos e ninguém acha estranho. Mas eu acho interessante porque eles colocaram tanto o gigante como corporações gigantes, como os gigantes mesmo. E esses sendo demonstrados como os existentes desde o início dos tempos. O que faltou para mim, mitologicamente falando, é porque se faz a comparação entre gigante, não fala se eles são gigantes do fogo ou gigantes do gelo, então faltou para mim essa diferenciação. Os olhos deles são amarelos, então eu não sei se isso é uma referência a gigantes do fogo, já que, no fim das contas, a empresa está causando o desgelamento, não sei se fala assim, mas o gelo está derretendo por causa da empresa. E faltou, eu acho que faltou aquela informaçãozinha um pouco mais. Sim, é porque lá só fala assim, somos gigantes, mas não explica. É porque se for olhar bem mitologicamente falando, tem gigantes na nórdica. Gigantes de gelo, gigantes de fogo, gigantes da montanha, gigantes da floresta. Tem gigantes de tudo que é lugar. E outra coisa que eu achei que ficou faltando na série, já pra gente começar os comparativos, é que não se fala pra onde raios os outros gigantes foram parar. E onde raios nesses outros gigantes foram parar, o que aconteceu com, tipo assim, só tem esses 4, não tem mais nenhum gigante, o que aconteceu com eles, por que o Vidar é o líder, já que eles não são família, por que o homem é que controla, o filho que herda, só que o filho não é o filho, é uma troca entre o Vidar e o... esqueci o nome do filho dele. O Fjord. Aí fica o Vidar e o Fjord trocando quem manda. Só que é um entre aspas, porque o Vidar é que manda o tempo todo. Que parece que ele é o mais forte, alguma coisa nesse sentido. Eu não entendi muito bem. A mulher dele explica. Porque ele mesmo, o próprio Lauritz, que é o irmão do Magni, ele fala que o Vidar falou com ele que o Vidar era o único que não era estéril. Então ele era o único que podia continuar a linhagem dos gigantes.
Tipo, sem ele não teria como continuar. A gente não sabe se o Fior tem essa capacidade também. Por isso que tinha sempre que ter um homem na frente da família. Mas dessa informação do estéreo, ela surgiu só na segunda temporada. A gente não sabia disso antes. Então fica aquela coisa assim, vamos tampar um buraco com uma informação que não tem como ser confirmada e que depois mais pra frente a gente vai simplesmente surgir. O que mitologicamente falando, tipo, bagunçou é simplesmente só jogaram somos gigantes, mas não explicou qual, de que tipo. Uma coisa que é interessante nos episódios é que todo episódio ele cita uma informação sobre mitologia. Ele é um pequeno spoiler. Você chega e fala um episódio que explica sobre quem é Odin e Odin aparece. Então, basicamente, levando isso em consideração, tem um episódio que fala sobre a Volva. O nome dela? A Volva, ela tem um colarzinho. A velha que tem um colar com a pedra, que você não sabe que pedra é aquela, que é como se fosse uma pedra segurada por uma garra de pássaro. Você vê que é uma águia, né, especificado. Aí fica muito estranho, porque de onde que surgiu aquele colar? Quem passou aquele colar para ela? Que pedra é aquela? Por que só quem possui o colar tem poder de fazer alguma coisa? Eu acho que passou-se bastante informações e algumas características dos deuses elas são legais. Por exemplo, o Thor seria aquela bondade, né, a justiça. Sim. Aí o cara que vira o Tyr, que é o deus da... Ele é o deus da guerra, ele é o deus da guerra e da forja. Ele já é aquela... Agora faz sentido. Uma coisa que rolou ali. Ele já chega e eu não desisto. E o Tyr não desistia. Então tem algumas características são colocadas à prova, né? Eles passam algumas características que são interessantes, são importantes. E levando isso em consideração, você começa a ficar assim, então, né, fez sentido. Aquele cara se torna essa divindade por causa disso. Aí entra uma coisa que me incomodou. Os deuses, eles vão surgindo. Vidar, ele mais a esposa. E os dois filhos, eles são, desde as eras mitológicas, eles são gigantes. Eles não acordaram gigantes. Ninguém acordou o gigante, porque os gigantes, eles são estéreos. Então eles nasceram do nada. Antes da explicação de que o Vidar não era estéreo, que estéreo lá era esposa dele, por isso que não nasciam outros gigantes. Só que os deuses é o poderzinho da pedra. E me incomoda quando você chega numa série, aí você chega e fala assim, várias pessoas têm poderes especiais, várias pessoas têm coisas incríveis, eles são deuses, eles são gigantes, aí essa pedrinha desse tamaninho é extremamente poderosa, mas não tem citação dela na série. A pata é uma pata de águia, e o animal como representatividade da magia na mitologia nórdica é o corvo. Mas eu acho que vem a coisa do Gin. Era de um corvo. Cara, eu tô colocando como águia porque a mulher se transformava em águia. Aí eu fiz um link entre uma coisa e outra. Então, como ela tinha um colar, ela era possuidora, ela sempre teve aquele colar, e esperando a chegada do Thor, né, de alguém que tivesse a característica do Thor, você fica assim, a representação da mulher é uma águia, porque ela se transforma em águia, ela não se transforma em corvo. Aí você fica assim, pera, o corvo é o animal da magia na mitologia nórdica, a mulher vira uma águia, então se aquele colar é dela, originalmente, aquela era uma pata de uma águia. E que pedra é aquela? O que aquela pedra realmente guarda? Aí tem um momento da série que você vê uma esfera gigante de luz, formada de água, com um treco lá no meio que você não sabe o que é, e que tecnicamente aquela esfera é a representação daquela pedrinha. Mas você não sabe o que é aquela pedrinha, nem o que é aquela esfera. Mitologicamente falando, pelo menos. Aí já dando um spoilerzinho, por enquanto tinha só o Magni e o Lauritz, você já notava que o Lauritz era o Loki. Quem viu o vídeo da primeira temporada a gente falando vai ver, porque ele tem todo aquele jeito mais malandro de falar, aquele jeito fácil de dobrar as pessoas. Beleza. Só que aparece uma menina, que é chamada, acho que é Iman, que é uma menina que veio do Sri Lanka pra Noruega. Só que beleza, ela tem poderes, mas a gente não sabe que divindade ela é. Não.
você fica sem entender, afinal de contas, quem ela é. A gente, beleza, sabe que o Magni é o Thor, o Laurits, o Loki. A irmã fica uma interrogação. A mulher, você sabe que é a Volva, porque fala na série. Aparece ela, é uma interrogação. Aí o Odin, você sabe, porque é um velho sem um olho. Um velho com um olho só. Aí, ok, o Tyr, ele aparece nessa segunda temporada porque ele é o dono da oficina mecânica da cidade. E você só fica confirmado que ele é o Tyr quando ele perde a mão. Não ficou bem confirmado, porque não confirmou depois que ele perdeu a mão. Porque você via que ele reclamava, ele falou assim, eu preciso do metal para poder forjar as peças para consertar. Ele falava forjar. Um mecânico não fala forjar pra É aquela coisa assim, né? Tem a coisa do forjar, tem aquela coisa toda. Ele dá a entender que é o Tyr. Além da tatuagem no braço, porque na mitologia o Tyr tinha. Sim, eu falo que confirmou, porque o cara é o Tyr não tem uma mão. Aí fica aquela coisa assim, tá, afinal de contas, você é o Tyr ou você não é o Tyr, mas você não tem aquela característica física. Por exemplo, o Loki magrinho, o Thor aquele armário, o Odin sem um olho. A menina a gente não faz a mínima ideia. E o Tyr não tem a mão, culpa do Fenrir. Apontando pra camisa porque tem um lobo na camisa. Aí basicamente fica, onde entra aquela coisa do falho, né? Fica falho porque você fica assim, é ou não é? Aí arrancar a mão dele, ok, é o Tyr. Mas só para poder encerrar, porque o vídeo já tá meio grandinho, tem quase 17 minutos, a única coisa que me incomodou é porque, por exemplo, hoje em dia um assunto extremamente importante, que ele tem que ser falado praticamente o tempo todo, é sobre representatividade. Uma questão psicológica, as pessoas precisam ser representadas de alguma maneira. A gente tem a necessidade de grupo. Isso é um instinto básico. Nós temos dentro da gente um instinto animal, literalmente, de que eu necessito fazer parte de um grupo para poder sobreviver. A representatividade ela é importante. Eu acho que a série na segunda temporada ele tentou enfiar tão fortemente representatividade que ficou confuso a maneira que foi retratada. Eles passaram determinadas informações assim que você fica, nossa, mas tá muito forçado. Ficou forçado. Eles deixaram, como se eles quisessem falar sobre mitologia, trazer a mitologia para os dias de hoje. Nos dias de hoje tem a representatividade, então a gente vai misturar isso tudo, bater no liquidificador e ok. E isso faz a série perder um pouquinho os pontos comigo. Não porque está falando sobre representatividade, mas porque falou de representatividade de uma maneira mal feita, porque começou a passar informação demais. A representatividade era numas perguntas meio retardadas, tipo, o Thor foi o primeiro travesti, nossa, o Loki foi o primeiro transgênero. Você fica assim, o que tá acontecendo? É só isso, solta uma frase nada a ver e vaza, e vai falar sobre outro assunto. Não ficou como informativo, sabe? Faltou informação. Mas vamos lá, atuação do Loki. Não, dele foi perfeita, tipo, ele ia... É porque o Loki, ele sempre ficou, mitologicamente, ele sempre ficou meio que excluído dos deuses, por ele ser gigante e por ele ser meio irmão do Odin. Ele era irmão de sangue, mas não era um irmão de sangue no sentido, tipo, nascemos do mesmo pai e da mesma mãe, não. Eles fizeram um acordo de sangue, eles trocaram sangue um com o outro e eles são meio irmãos, o que tornou o Loki meio deus, meio gigante. Pra zerar, só pra poder, tipo, zerar mesmo, eu acho que assim, igual o Pedro falou, a atuação do ator que fez o Loki ficou muito boa. Eu achei que ficou maçante a coisa do Thor de tipo, eu tenho que matar vocês, vou matar vocês, aí quando mata, né, o Vidar, ele começa a chorar num canto e fica aquela coisa, eu quero fazer, mas eu não quero, eu quero fazer, mas eu não quero. Eu entendo, mas eu pessoalmente achei maçante. As atuações da série foram muito boas, a dinâmica da série é muito interessante, a gente pontuou assim o que não gostou. Eu acho que parando para poder olhar como eles colocaram a representatividade, eu não dou um 10 para a série, eu dou um 8, porque ficou feio a maneira que eles falaram, tinha que ter tratado com um pouco mais de carinho. Nota da série? Eu dou um 8 também, principalmente alguns fatos mitológicos ficaram muito assim, tá, a gente só jogou aqui. Que tipo, a Jormungand, que é a serpente do mundo lá, ela é Atênia. Quem não sabe, uma Atênia é um verme. Verme estomacal. Um verme estomacal.
O Tyr não perde a mão pro ferreiro, ele perde a mão pra uma porta de aço. Só isso. Pois é, então gente, nota da série foi dada, a gente passou bastante informação, o vídeo vai terminar com mais de 20 minutos. Então é isso aí. Né? O quê? Essa parte psicológica. Ah, das questões psicológicas eu fui comentando no vídeo, já foi comentado. Que é a ideia de como eles trataram a questão da representatividade, essas paradinhas assim. Mas eis a nossa nota, era isso que a gente tinha para poder falar. Tudo de bom pra vocês, um excelente final de semana, curte, comenta, compartilha esse vídeo e principalmente dê a opinião de vocês sobre o que poderia ter melhorado, o que não poderia ter melhorado, o que vocês esperam da terceira temporada, ok? Tudo de bom pra todo mundo e até o próximo episódio. Fui!